Tá me Oi, ouvindo? oi, tô ouvindo. Você consegue apresentar para mim? Ah, sim, aham, Tá, obrigada. tá, de nada. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Nossa última jornada nosso último roteiro, né, dessa jornada 3, roteiro de número 10. Então, compartilhamento e feedback. Então, nós vamos encerrar hoje. Lembrem, né, que hoje, até por ser a última, quem precisa fazer a apresentação, não esqueçam, né, que vocês têm direito à instrução 001 de 2025, item 18.3, que dá direito à formação e serviço de vocês. Para vocês, né, pelo menos, a gente sabe que tem toda uma demanda escolar, mas pelo menos para vocês conseguirem aí apresentar no último dia, porque não tem mais dias, né? É o último dia hoje. Então, apliquem a instrução para que vocês consigam realizar aí a formação e consigam também apresentar a atividade de implementação de vocês aí no último dia de hoje. Lembrem, né, da questão aí que consta no manual de participar com a câmera aberta, né, que computa a presença de vocês diariamente. Quando houver qualquer situação, né, sempre coloque no chat, que aí fica registrado, né, e fica justificada a situação. E sempre confiram também se vocês estão com o @escola de vocês conectados, porque ele computa também pelo @escola de vocês a frequência. Então, se for um outro @escola, ele vai puxar o @escola de uma outra pessoa, não de vocês. Então, sempre confiram também se é o @escola de vocês que vocês estão conectados. E aqui na nossa agenda de hoje a agenda ela é mais curta, né, por conta das apresentações que vão acontecer. Então, nós temos aqui os objetivos do cronograma e a finalização da nossa jornada, que nós teremos aqui 10 minutinhos, né, para fazer esse fechamento da nossa jornada, preenchimento do check-out e avaliação da jornada, que é o último formulário que vocês vão preencher, né, 5 minutinhos. Depois teremos os compartilhamentos, né, as apresentações no roteiro, e depois o fechamento, né, a conclusão, que é o encerramento aí, final aí, nossa despedida. Os objetivos, né, do nosso, da nossa jornada, né, dessa jornada 3, foi refletir sobre os aprendizados construídos durante a jornada, valorização do feedback como ferramenta para aprimorar essa prática pedagógica, né, que é constante, e até entre nós, que nós desenvolvemos, e inspirar novas construções a partir de experiências dos próprios colegas, transformando a aprendizagem dos estudantes. Esse momento do compartilhamento que nos inspira, que é importante para nós aí, para que a gente consiga fazer essa troca e fazer as adaptações, de repente, na nossa realidade também, essa aplicabilidade, né, das experiências. E aqui a apresentação do cronograma, né, tivemos aqui todo esse percurso, né, percorrido, e hoje estamos aqui na R10, a nossa última reunião, que é o compartilhamento e o feedback. E aqui, finalizando mais uma jornada, tivemos ao longo desses 10 encontros, né, tivemos uma, uma ponte, né, de conhecimentos, onde nós construímos estratégias, reflexões, né, cada um de nós se tornou construtor, né, coletando, empilhando blocos de ideias, estratégias, reflexões, e a cada reunião
um bloco foi adicionado, formando uma estrutura de conhecimento. E hoje se ergue sólida e cheia de possibilidade para transformar nossas salas de aula. Então tivemos, né, toda uma jornada aí com essa construção. E agora nós vamos registrar como ficou, né, toda essa ação que nós vivenciamos. Como que vamos registrar é nesse link que eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat, gente. Vocês vão registrar, cada um de vocês vai registrar aqui uma frase ou uma palavra que de repente marcou vocês nessa jornada, algo que de repente vocês que de repente marcou vocês nessa jornada, que de repente deixou vocês, né, é, é, algo que levou vocês à reflexão com relação a essa jornada, que contribuiu para o conhecimento de vocês, né, levando vocês a construir o conhecimento junto com os estudantes. Então, vocês vão registrar aqui uma palavra, uma frase. Tem vários cards aqui. Vocês vão escolher um card, vão colocar o nome de vocês aqui em cima, né? Ó, tem vários cards. Vocês vão escolher um card, vão colocar o nome de vocês aqui em cima e vão registrar aqui a palavra ou a frase que marcou vocês nessa jornada, tá? Vou dar uns minutinhos aqui para vocês fazerem essa atividade, e aí nós já retomamos aqui, tá bom? Então, escolham um card, coloquem aqui em cima o nome de vocês, né? O nome de vocês, e aqui daí a frase ou a palavra que marcou vocês nessa jornada. E daí nós já retomamos.
Pessoal, então, dando continuidade, né? Aqui, cada um de vocês colocou, né, uma frase que marcou essa jornada. Então, apresentando aqui, né, rapidinho, quem que gostaria de falar sobre a frase que, ou a palavra que colocou? Pode ser eu, professora. Oi, beleza. Eu acredito, sim, eu coloquei aprender sempre para transformar com a prática. Eu acredito que cada dia que a gente aprende, a gente tem mais conhecimento para poder pôr em prática e sempre estar ensinando e aprendendo. Eu acredito nisso. E esse formadores veio bem nesse ponto. Aprender sempre para depois fazer na prática. Legal, Sandra, bacana. Aqui, né, que está o seu card, bacana. A Juliana levantou a mão também. Então, para mim foi de muito, muito aprendizado, porque para mim tudo foi novo. Foi o primeiro ano, né, de estado, de escola, e aí, de repente, me deparei com o pedagogo em foco, por indicação da pedagoga da escola, estou me formando, então, para mim, foi, assim, excepcional. Foi além das minhas expectativas. Muito bom. Legal, Juliana, bacana sua. E aqui está o seu card, né? Alguém mais gostaria de comentar sobre o que colocou no card? Então, aqui da Juliana, que a Juliana já comentou, a Sandra. Oi, Ariane, pode falar. Eu coloquei ali gratidão, né, pelas lições que nos transforma todo dia e gratidão também por estar continuando esse trabalho, porque tudo que a gente aprende, a gente transmite. Então, é só gratidão, agradecimento a você, professora, aos colegas, as trocas de informações, as conversas, tudo isso aí faz com que a gente seja um profissional melhor, até uma pessoa melhor. Então, é só gratidão mesmo por tudo durante esses 3 formadores que eu fiz, né, com a professora. Então, é só gratidão. Legal, Ariane, obrigada. A Ariane fez 3 formadores comigo. Ah, legal. Bacana, gente. Alguém mais gostaria de comentar? Então, aqui, ó, da Ana Cláudia, transformação da prática. Então, vou ler os demais, mas quem quiser comentar, fique à vontade, tá? Eu vou passar aqui só rapidinho e vou fazer a leitura do que vocês, né, para mostrar, para compartilhar com o grupo, só para mostrar o que vocês produziram, né? Mas quem quiser falar, pode ficar à vontade, né? Levanta a mão ali para ver que vai falar e daí pode, tranquilo. Então, aqui a Ana, né, transformação para a prática. A Roberta, né, colocou como é importante o espaço de formação para o pedagogo. A Joyce colocou perseverança, pois em meio a tantas demandas conseguimos chegar ao final do curso. Legal. Isso é verdade, é um grande desafio, né? A Iriane já comentou, a Gislaine colocou venci, porque até em meio de tantas demandas, a gente, quando vence algo, a gente dá aquele respiro, né? A Milena colocou: a união faz a força, obrigada aos colegas e formadora pelos ensinamentos, legal. E a Eveline tinha colocado no chat: compartilhar aprendizado e pertencimento, que como ela está no celular, não conseguiu colocar aqui no card,
mas daí ela compartilhou ali. E a Janaína colocou aqui troca de conhecimentos e partilha. Legal, que eu achei ali mais atrás, né? Que às vezes a gente vai pegar os cards mais no final para não acabar pegando, né, de algum colega. Legal, pessoal. Então, fizemos aí, né, um breve encerramento das nossas atividades aí, compartilhamento do que nós vivenciamos nessa jornada. Bacana, né, essas frases, essas palavras de reflexão. E agora eu vou passar para vocês o check-out da jornada, que eu vou disponibilizar já para vocês no chat, que é o nosso último formulário, tá? Então, já vou disponibilizar para vocês no chat o formulário da reunião de hoje. Então, vou dar um tempinho para vocês preencherem, antes de nós iniciarmos as apresentações. Então, já está disponível o formulário da nossa última reunião para que vocês preencham. Na medida em que vocês forem terminando, me deem um ok, e aí já prosseguimos aí com as apresentações. Eu vou disponibilizar o formulário antes, porque no final, às vezes, né, no final o pessoal está apresentando, daí o pessoal já vai se despedindo, saindo, então já vou disponibilizar o formulário agora, que é melhor. O pessoal está aí logado na tela, todo mundo está em um momento de atenção agora, então já fica disponível, né, o formulário para preencher, e daí nós só prosseguimos com as apresentações. Mais fácil. A nossa turma é o A. Aham.
Professora, quantos minutos mesmo da apresentação? Em média, uns 5 minutos. Obrigada. De nada. Professora, poderia colocar aquela planilha de volta aqui no chat? Posso pôr, eu já coloco, só um minutinho. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, vamos para os nossos compartilhamentos. Então, a média de apresentação, né, por colega aí, uma média de 5 minutos, mais ou menos, tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 colegas para apresentar. Então, vai dar tempo bem tranquilo e vai até sobrar. Então, na planilha eu tenho aqui, ó, que vão apresentar hoje. Então, tem a Eliane, tem a Ana Cláudia, tem a Milena, Crisley, a Joyce, a Aline não está, a Juliana, a Sandra e a Janaína. Tá? E, professora, eu tenho que colocar ali o link do trabalho aqui? Eu não coloquei. Eu coloco o link aqui da planilha. Faz favor. Daí você já organiza, tá? Só um minutinho. Aí vocês, né, já têm aqui organizado, eu vou chamando vocês pela ordem. Um outro detalhe, gente, é o feedback. Deixa eu só pôr aqui a planilha no chat, só um minutinho. O feedback vai funcionar da mesma forma como funcionou na R8. Então, o feedback é bem tranquilo, ó, bem simples. Aqui é o lado do feedback, né, onde vocês têm ó, a caixa, né, para clicar se o feedback, né, o trabalho do colega tá bom, excelente, enfim, vocês clicam aqui, né, na caixa, e ao lado aqui também tem uma caixa de comentários, se vocês quiserem escrever alguma coisa do trabalho do colega. Então, como que vai funcionar, né? O primeiro dá o feedback do segundo, o segundo dá o feedback do terceiro, ou seja, a Iriane dá o feedback da Ana, a Ana dá o feedback da Milena, a Milena dá o feedback da Crisley, a Crisley dá o feedback da Joyce, a Joyce dá o feedback da Juliana, porque a Aline não está presente, tá? Então da Aline não, que ela não está. Então, a Joyce dá o feedback da Juliana, a Juliana dá o feedback da Sandra, a Sandra dá o feedback da Janaína, e a Janaína vai dar o feedback da Eriane, a última dá o feedback do primeiro, tá?
Então, é assim que funciona, vai funcionar. Então, o primeiro do segundo, o segundo do terceiro, e assim sucessivamente, bem tranquilo. E a planilha já está no chat também, que fica mais fácil de vocês abrirem ali e fazerem essa organização, né, de dar o feedback aí da atividade, né, do trabalho do colega de vocês, tá? Então, beleza, gente. Então, já estamos agora organizados para começar. Então, a média de 5 minutos, né, para cada colega. E iniciamos com a Eriane, que é a primeira da planilha. Foi a Eriane que pediu para eu apresentar, né? Oi, professora. Deixa eu abrir aqui, então, o teu trabalho. E aí já vamos lá para a síntese. Beleza. Prontinho. Posso começar? Pode começar. Eu fundamentei meu trabalho no material da reunião 6, composição, estratégias didáticas no ensino da matemática. Eu trabalhei o letramento matemático para a turma do 9º ano. Eu trabalho no Colégio Estadual do Campo Maria Diva Ribeiro de Proença, núcleo de Telêmaco Borba, cidade de Curiúva. Nessa implementação, valorizou bastante agora a questão do Se Liga, que depois do SAEB, os alunos não estavam mais com vontade de fazer nada. Eles falaram que tinha feito SAEB, né? Então, esse letramento matemático, a professora, quando eu apresentei para ela, ela começou a levar coisas diferenciadas para a sala e estamos levando, né? Então, recomposição, estratégia didática no ensino da matemática, letramento matemático para o 9º ano. Inclusive, ela está levando para outras turmas também. Então, capacitar a professora a utilizar estratégias didáticas voltadas para o letramento matemático. Promover a aplicação prática da matemática em contexto do cotidiano dos alunos. Momentos relevantes. Então, foi a reunião, inclusive a diretora participou, né? Que eu pedi para ela participar para fazer o feedback depois. Apresentação dos objetivos do projeto e das expectativas para a implementação. Workshop de capacitação. Então, a gente se reuniu, né? Não só um dia, vários dias. Treinamento sobre metodologias ativas, uso de tecnologias e atividades lúdicas. Observação em sala, acompanhamento das aulas para oferecer o feedback e suporte em tempo real. Coleta do feedback, discutir os avanços e desafios enfrentados. Então, como eu falei no início, a professora estava com bastante dificuldade, que os alunos não estavam querendo fazer mais atividade. Assim como começou a trabalhar a forma diferenciada, eles começaram a participar, gostar de vir para a aula, porque eles estavam começando a querer faltar. Fez o SAEB e não queria vir mais para a aula. Pode mudar o slide, professora, por favor? Estratégias didáticas orientadas. Então, até aqui nas fotos, eu utilizei o material, né, do estudo de planejamento para fundamentar meu trabalho. A professora abraçou a causa, gostou, e disse que vai utilizar, né, para sempre esse tipo de letramento com atividades diferenciadas. Então, atividades interativas, sugestões de jogos, dinâmicas e projetos interdisciplinares. Uso de recursos digitais, introdução de ferramentas tecnológicas para engajar os alunos. Plano de aulas adaptativos, criação de planos de aula que atendem às diversas necessidades dos alunos. Resultados alcançados, aumento do engajamento, a maior participação dos alunos nas atividades propostas. Protagonismo dos alunos, desenvolvimento de habilidades, colaboração e liderança. Os alunos monitores ajudavam a professora na aplicação da atividade. Então, melhoria no desempenho, a professora falou que melhorou bastante, aqui até ela colocou que as avaliações feitas até então aumentaram 20% a participação. Os desafios enfrentados, adaptação das novas metodologias, algumas dificuldades iniciais dos alunos em se acostumar com o novo formato de ensino, diversidade de nível de habilidade, necessidade de personalização das atividades para atender a todos os alunos, né, que são várias formas de aprendizado que tem numa sala de aula.
Reflexões finais. A importância do suporte contínuo para a professora durante a implementação das estratégias. Então, a gente deu esse suporte, fiz as observações, os feedbacks com ela, e foi bem produtivo o trabalho, está sendo ainda, que ela não finalizou ainda. O impacto positivo da orientação na prática pedagógica e o desenvolvimento do letramento matemático dos alunos. Muitos falaram em letramento, mas letramento matemático eu não tinha apresentado dessa forma ainda para a professora. Inclusive, eu gostei muito e quero continuar esse trabalho sobre letramento matemático no ano seguinte, né, no ano que vem, no letivo do ano que vem. Esse foi meu trabalho, foi muito produtivo. A professora gostou muito, a diretora também, achou bem relevante, então por isso que eu falei gratidão, né, por esse formador, o Pedagogo em Foco, auxilia demais o trabalho da gente, ele acompanha tudo o que acontece no decorrer do ano, essa formação acompanha e vem orientando a gente, ajudando a gente no trabalho diário. Então, é muito positivo, só gratidão, agradecer aos colegas, agradecer a professora, e essa foi minha implementação. Legal, Eriane, parabéns pela tua implementação, ficou muito bacana, muito bom, parabéns. Legal. A próxima a apresentar é a Ana Cláudia. Só um pouquinho, professora, que eu estou apresentando aqui. Tranquilo. Já fechei a minha. Tranquilo. Eu acho que a Eriane precisa fechar o microfone só por causa do barulho. Beleza. Só vou arrumar minha apresentação aqui só um pouquinho. Tudo bem. Estão visualizando, professora? Está tudo certo? Estamos visualizando. Então, tá. Então, eu trabalho no Colégio da Polícia Militar, em Curitiba, né? Foi a primeira vez que eu participei do Pedagogo em Foco. Fiquei muito feliz, assim, porque superou a minha expectativa, né? Pelo compartilhamento das experiências e por todo o conhecimento que a professora também nos trouxe. Então, também foi uma alegria compartilhar com os professores. Então, para minha implementação, eu trabalhei especificamente com os professores de matemática do ensino fundamental, do 8º ano, porque desde o início desse período letivo, nós estávamos percebendo assim, uma dificuldade dos alunos do 8º ano em entender, principalmente, em fazer a interpretação das atividades de matemática, né? Tanto em sala de aula como nas avaliações. Então, acho que o tema, e eu também, como a Eriane, eu me baseei na reunião 6, né? Na reunião número 6 sobre o aprendizado da matemática, usei aquele material que a professora nos disponibilizou para fazer esse trabalho com os professores. Então, nós temos 3 professores de matemática no ensino fundamental, os 3 participaram da implementação, juntamente com a outra pedagoga que trabalha diretamente com os professores. No Colégio da Polícia, a gente tem o trabalho do pedagogo um pouco diferente, né? Então, tem o pedagogo que trabalha diretamente com os professores, tem o pedagogo que trabalha diretamente com os alunos,
e eu, especificamente, eu trabalho no centro de apoio, que é um centro de inclusão no colégio que trabalha com os alunos de laudo. Então, essa implementação, eu pedi a participação da pedagoga, da direção pedagógica, para acompanhar, porque seria esse trabalho diretamente com os professores. Então, os objetivos da implementação foi refletir sobre a importância do processo de recomposição da aprendizagem na matemática e conhecer estratégias didáticas que potencializam a recomposição da aprendizagem na matemática. Uma reflexão que a gente fez já no início, né, da nossa reunião, foi que esses alunos do 8º ano, na época da pandemia, eles estavam no processo de alfabetização ainda, no Fundamental 1, né? Então, eles trouxeram algumas defasagens de conteúdos específicos da matemática, mas também essa questão da interpretação, e que daí não é só relacionado à matemática, mas também se estende a todas as disciplinas. Então, a reunião começou com um acolhimento, né, com a apresentação desses objetivos que eu apresentei para vocês. Eu já tinha conversado com os professores previamente, falado da proposta de trabalho, e todos, assim, se interessaram muito. Aí eu fiz uma tempestade de ideias com eles sobre onde aplicamos os conceitos e conteúdos de matemática, né? Fizemos a reflexão de qual a função da matemática, por que ensinar matemática, como que nós podemos aplicar no dia a dia, e foi bem interessante, e a partir das respostas, então, eu fiz a introdução do tema, né, e analisando também os resultados do SAEB de 2023 e dessas avaliações trimestrais que a gente já vinha pensando desde o início do ano, por que dessa dificuldade dos alunos. Então, foi feita uma reflexão como temos tornado a aprendizagem da matemática mais significativa em nosso colégio. E daí foi interessante, porque cada um trouxe mesmo, né, pôde refletir sobre isso, porque eles, principalmente os professores de matemática, eles estão muito atrelados ao resultado em si, né, a como os alunos estão se saindo, mas deixam, às vezes, de pensar de como essa matemática está sendo aplicada no dia a dia. A fundamentação da prática, então, eu utilizei os slides lá da reunião R6, para constatação da dificuldade de interpretação dos enunciados nas avaliações de matemática, impactando negativamente na resolução de problemas. Utilização do slide, fundamentando a prática sobre leitura ativa e resolução de problemas. E a apresentação das estratégias metodológicas daquele material, que era o glossário, a leitura em camadas e painel de soluções. A prática, então, o que nós fizemos de prática nessa reunião, nesse encontro? A partir dos resultados de uma avaliação de matemática do trimestre, então essa avaliação já estava pronta para ser aplicada. Lá os professores, eles fazem a avaliação e mandam para a equipe pedagógica revisa essa avaliação e daí vai para a impressão. Então, essa avaliação já estava pronta e não tinha sido aplicada, então nós utilizamos essa avaliação e eles fizeram a releitura dos enunciados, então, né? Cada professor, eles trocaram as avaliações e cada professor foi analisando a avaliação do colega. E como que, daí eles foram destacando, né, a partir dos enunciados, quais as palavras que eram difíceis, como que o aluno poderia interpretar aquilo e como que poderia também ser feita de outra maneira. Então, os professores analisaram as principais dificuldades para a resolução de cada questão e fizeram adaptações de formato na linguagem de cada enunciado e no conteúdo para garantir que os estudantes com diferentes necessidades ou dificuldades pudessem demonstrar seu conhecimento de forma equitativa. Foi interessante também, porque daí os professores, como eu trabalho lá no centro de apoio com os alunos de inclusão, os professores, para esses alunos especificamente, eles aplicaram a avaliação individualmente e foram acompanhando também, né, o processo de resolução de cada aluno.
Então, assim, o resultado foi muito eficiente, muito eficaz, porque os alunos tiveram essa compreensão, conseguiram trocar, falar com os professores sobre como que era a interpretação deles, né, de maneira oral, e depois conseguiram fazer todo esse processo da resolução na prova, e o resultado foi bem efetivo. É isso, professora e colegas. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição para responder. Parabéns, Ana, ficou muito bacana a sua implementação, muito jóia. Parabéns. A próxima é a Milena. Eu coloco a apresentação, professora? Pode pôr. Tá aparecendo para todo mundo, né? Sim, está aparecendo. Então, tá bom. Então, eu sou a Milena, trabalho no Colégio Eugênio de Almeida, em São Mateus do Sul. No colégio que a Ana Cláudia trabalhou, né? Que a gente sempre fala. Um colégio maravilhoso aqui. Fiz o trabalho com os estudantes do nono ano, com as professoras do nono ano e com os estudantes também, porque a gente acaba trabalhando com eles também quando a gente trabalha com o professor. São professores de recomposição da aprendizagem. Fiz com a professora Elisa, a Ana Cláudia deve conhecer bem a professora Elisa de anos, né? Foi minha professora, ela deu aula para mim, agora nós trabalhamos juntos. Fiz o trabalho junto com a professora Elisa, que é a professora de matemática e recomposição da aprendizagem. Ela tem a docente 2 junto com ela, que na próxima página ali, na próxima foto vai aparecer, que é a Sabrina, que trabalha com ela com o nono, e no outro nono tem a Vanessa também, que trabalha com ela. Trabalhei também com a professora Antônia, que também é professora de matemática, e com a professora Roseneide, que também é professora de matemática, porque aqui a gente tem 3 professoras de recomposição de matemática, mais os docentes 2. Trabalhei em cima dos descritores ali, que a gente viu que eles tiveram bastante dificuldades e também que eram foco lá do SAEB, e ainda a gente percebeu que tinha algumas defasagens, principalmente em cálculos simples. A gente percebeu que no nono ano a questão devido a problema de interpretação, né? Eles têm muita dificuldade em interpretação, eles acabam não conseguindo realizar operações básicas ali, às vezes de adição, subtração, às vezes até uma porcentagem, porque não conseguem interpretar adequadamente ali as situações e problemas. Eu organizei essa reunião presencialmente com as professoras, a gente fez análise de como estavam as notas deles, utilizei a questão do RCO, utilizei também a questão dos dados, até a professora Elisa ali estava segurando. Durante o ano todo, foi feito um comparativo das provas que eles faziam, das avaliações externas do CAED, da avaliação externa da prova Paraná, os resultados do BI aprendizagem. Então, nessa reunião, a gente aproveitou para fazer essa análise de todos os dados referentes à turma e para poder traçar algumas estratégias juntas do que a gente poderia fazer para estar melhorando ali o resultado dos estudantes. Ali também tem a foto do dia que o tutor veio. Uma das ações que a gente fez junto com os professores que a gente teve de ideia foi trabalhar, como está tendo muito, assim, a questão da inteligência artificial. A gente fez um trabalho, que, como eu estou fazendo PDE também, relacionado à inteligência artificial da Manus. Não sei se alguém já ouviu falar, não sei se você fala Manus ou Manus, né? Tem gente que pronuncia de várias formas. E a gente cruzou os dados ali que tem dos descritores junto com os dados que tinha na Manus, para a gente traçar estratégias e trabalho que o professor pudesse desenvolver. Então, ali não só o professor de recomposição da aprendizagem, mas todas as disciplinas trabalhando português e matemática dentro da recomposição. Então, foi um trabalho que a gente fez junto ali com o tutor, né? O nosso tutor é o André.
e junto com as professoras. Até tem uma professora ali de geografia, junto com a professora de matemática, para tentar ver ali como que poderia estar trabalhando o tema e auxiliando os professores. Na próxima ali a apresentação, né, aparecem as professoras ali que eu falei, a professora Roseneide, a professora Elisa, a professora Antônia, a outra pedagoga que trabalha junto comigo, que é a Fernanda. A gente analisando os dados, conversando, as professoras de recomposição trabalhando junto, para poder realizar esse trabalho com as turmas. No slide anterior tinha ali a imagem já do professor aplicando na turma. Foi bem importante, né, com base no que eu aprendi no Formadores, nas reuniões ali, compartilhamento de ideias também com os colegas passaram, né, muitos colegas dando ideias também. Eu fui fazendo essa reunião com os professores, eles acatando algumas ideias, e todo esse trabalho, eu não acabei não colocando foto aqui, mas foi aplicado e apresentado depois, os alunos, nós temos aqui no colégio o dia do Eugênio Day, como é o nome do colégio, né, Eugênio, daí eles fazem a apresentação de trabalho. Então, os alunos também, o que eles puderam produzir, eles apresentaram nesse dia. Então, foi bem, bem importante e foi bem legal a parceria aí com as professoras, não só da recomposição, mas dos outros componentes também. E dentro da reunião surgiu várias ideias, os professores foram falando, se a gente fizer isso, né, algumas coisas práticas, jogos, atividades mais dinâmicas, para que eles pudessem aprender os conceitos ali, e deu tudo certo. Foi bem de grande valia tudo que eu aprendi do Formadores. Agradeço a professora, agradeço os colegas também. Né? Foi desafiador, porque foi bem uma época que a gente está bem corrida na escola, mas deu tudo certo. Legal, Milena, parabéns pela implementação, ficou muito bacana, muito bom também. Joia! Agora é a Crisley. Oi, professora, bom dia, colegas, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Deixa eu colocar aqui. Eu tô com 2, porque eu tô no o computador não tem câmera, não tem áudio, aí eu Entendi. celular. Tranquilo. Com os probleminhas aqui no início. Então, vamos lá. Eu trabalho aqui em Curitiba, né? O bairro aqui de Santa Felicidade. A escola na qual eu atuo é uma escola na modalidade especial. À tarde eu trabalho com o ensino fundamental e pela manhã é EJA, né? Então, nós trabalhamos com educação de jovens e adultos na modalidade especial, tá? Então, a proposta de trabalho, né, diante do que a gente estudou, eu tentando trazer o máximo para a minha realidade, né, eu sei que é diferente um pouco as nomenclaturas do qual a gente relata aí em relação ao regular, mas nada diferente do que a gente trabalha, né? Então, é uma turma de EJA, né? São alunos, então, tenho 12 alunos nessa turma. Dentro dos conteúdos trabalhados ali, foi, então, o conceito de números e sistema de numeração. Então, a gente nomeou esse projeto aí, que já vem dando um andamento aí durante o ano, né? Não é algo que foi colocado agora, né? Essa proposta de trabalho. Então, é uma proposta já que iniciou desde o nosso ano letivo. Então, é o projeto Medir, Contar e Degustar Saberes. Então, o planejamento em conjunto, né, como vocês podem ver ali, os professores, né, junto na hora atividade, a gente trocando algumas ideias, né, então, de forma colaborativa, entre os professores de docência compartilhada, até nomeei assim, porque a gente trabalha com Regente 1 e Regente 2, diante da equipe pedagógica e direção, definindo, então, objetivos voltados ao desenvolvimento do conceito de número e sistema de numeração por meio da culinária. Então, isso é muito importante para os nossos estudantes, trazer ao máximo fatos do cotidiano,
né? Então, eu preciso contextualizar para eles, muitas vezes. Às vezes eu coloco, trabalhando a quantidade de forma formal, 1, 2, 3, muitas vezes eu não consigo atingir, né, o meu aluno aqui na modalidade especial. Então, quando eu contextualizo e trago isso mais para a prática, fica um pouco mais acessível para a compreensão deles. Então, foi bem legal esse trabalho que está sendo desenvolvido, e a gente percebe assim como eles participam e como eles compreendem a questão de quantidade, né? Quando a gente pede lá a quantidade dos ingredientes, então isso é bem legal. Como é incrível, né, essa diferença quando eu trago o formal, o papel, e quando eu trago a prática. Então, veio ali a parte da sensibilização e diagnóstico inicial. Então, iniciou com rodas de conversa para o levantamento dos conhecimentos prévios sobre receitas, ingredientes, medidas, possibilitando a identificação dos diferentes tempos e ritmos de aprendizagem dos alunos. Então, eu tenho um aluno que já sabe, já tem a noção de quantidade, tem alunos que já faz a leitura de rótulos, eu tenho aluno que já tem um pouco mais de autonomia para estar realizando. Então, tudo isso é trabalhado. Aí vem a execução das atividades, né, e a prática. Os alunos participaram das oficinas culinárias, realizando a contagem, medições, simulações de compras, aplicando conceitos matemáticos em situações reais e significativas. Então, isso é bem importante. Aí, tem ali a mão na massa, então, com os nossos estudantes, né? A professora Salete, né? Nesse momento ela estava ali sozinha, mas geralmente elas trabalham em pares, né? Então, a integração de recursos digitais, né? Foi bem importante a gente também abordar essas questões, utilizando ferramentas simples, como vídeos, fotos, QR codes. Então, eles fizeram lá, a professora elaborou lá um livrinho de receita, aonde colocou o QR code, mandou para as famílias, então foi bem legal. Para registro das etapas do projeto, promovendo engajamento e inclusão tecnológica. Acompanhamento pedagógico. O monitoramento constante permitiu ajustar estratégias conforme as necessidades individuais, garantindo o avanço de todos dentro do seu tempo de aprendizagem. Então, isso é muito importante, né? É respeitar a especificidade de cada estudante e valorizar, né, as habilidades no qual cada um apresenta ali. O acompanhamento pedagógico que eu acabei de nomear, né, as metodologias ativas, isso foi bem importante a gente também estar envolvendo em todo esse processo, a prática da rotação por estações e a docência compartilhada, como nós temos 2 regentes, então isso já é uma prática nossa, né, da docência compartilhada, favorecendo a participação efetiva dos alunos, ampliando a autonomia, a cooperação e o protagonismo nas atividades. A socialização dos resultados. O projeto culminou no momento de valorização das aprendizagens, onde os estudantes apresentaram receitas e explicaram suas descobertas sobre números e medidas. E os resultados observados. Houve melhora na compreensão dos conceitos numéricos, no uso funcional do sistema de numeração e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais como interação, autoestima e senso de pertencimento. Aí a gente elaborou ali um instrumento avaliativo, né, que a gente foi fazendo esse acompanhamento. Então, nós pensamos assim, o que a gente vai fazer para poder estar avaliando todo esse processo? Porque é muito importante também a questão da avaliação, né? A gente não pode só aplicar ali o projeto e deixar a coisa solta. Então, vamos elaborar um instrumento avaliativo. Então, elas sugeriram, né, algumas hipóteses e ideias ali. Então, instrumentos veio a questão de um portfólio visual, né, que agora elas vão apresentar para as famílias, no final agora do semestre, né, o diário de bordo, né, os professores fizeram todo o registro e acompanhamento de todo o ano, de como que foi o processo, né, o que foi pertinente, o que foi importante, o que precisa melhorar para o próximo ano, né, as rúbricas, né, ali as avaliações, a autoavaliação, o que eu preciso melhorar, o que o meu aluno precisa, a linha do tempo do progresso. Então, tudo isso é uma forma da gente analisar e poder ter uma base do que foi pertinente para aquele momento, o que eu preciso melhorar nessas questões, né? O que
pode ser evidenciado. Então, o processo e produtos do projeto, observações do comportamento e evolução da autonomia. Esse aluno não deu certo, quando é trabalhado dessa maneira, não se envolveu. Então, o que eu preciso buscar para que eu possa ter envolvimento, então, assertivo, né, com esses estudantes? As competências e habilidades atingidas, isso é muito importante, né, a valorização, aí, as questões habilidades, a autonomia, né, de muitos que já apresentam, o respeito, o ritmo, o comparativo com si próprio, né? Então, o que pode melhorar, o que na minha prática deu certo, o que na tua vou ter que estar pegando aí algumas ideias para estar envolvendo mais os meus alunos. E tudo isso é embasado na taxonomia de Bloom, tá? Então, tem toda essa ferramenta como base norteadora para poder ter esse avanço e observar melhor as questões aí do desenvolvimento dos alunos. E aí que deixo o meu recadinho, né? Então, obrigado pela oportunidade em apresentar minha proposta de trabalho, mesmo sendo diferente dos demais colegas, né? Mas seguimos com o mesmo propósito, indiferente na modalidade de ensino que nossos estudantes estão inseridos. Acho que esse é o nosso objetivo, né, de todas nós aqui. Diferente se está na EJA, modalidade especial, regular, cívico, mas o nosso trabalho aí nós temos em comum. Obrigada, pessoal. Legal, Crisley. Bacana, parabéns pela sua implementação, ficou muito bacana. E é bacana trazer outras realidades, né, diferentes. É bom a gente ter acesso. Às vezes a gente está num ritmo de trabalho e é bom a gente ter acesso, né, a essas experiências diferentes também. Muito bom, bacana, parabéns. E agora a Joyce. Oi, bom dia. Professora, eu estava com tudo ligado, bonitinho aqui, acabou a luz da escola. Estou no escuro aqui. Eu vou ter que alguém compartilhar para mim, para eu poder falar. Daí eu acessei pelo celular agora com a minha internet, porque estamos tudo no escuro. Eu posso abrir aqui, deixa eu ver aqui o teu trabalho, cadê? Eu abro aqui e compartilho para você. E eu estava com ele tudo aberto aqui, bonitinho. Acontece, não tem problema, faz parte. Tecnologias, quando a gente depende de luz, de internet, e às vezes dá um problema assim, é assim mesmo, não tem problema. Deixa eu abrir aqui para você. Pode ficar tranquilo, não tem problema. Aqui, eu abri direto na síntese, se precisar mudar o slide, você me avisa, tá bom? Então, eu escolhi a turma da terceira série do ensino médio, né, numa aula de recomposição da matemática, e daí eu falei, estou quase indo lá tirar uma foto com a professora, porque eu acabei atendendo ela, né, primeiro na hora da atividade, mas acabei não registrando em foto, eu só registrei depois o que a gente planejou e sentou juntas, né. Então, uma das dificuldades que a gente percebeu ali no terceiro ano, né, e fazendo a SAEB, todos os simulados, tudo, era com relação ao descritor de 13, né, que seria resolver problemas que envolvam área e volume. Então, num primeiro momento, a gente pensou numa atividade que a gente fez envolvendo a área, medidas, e depois, essa atividade que eu vou mostrar para vocês é especificamente sobre o volume. Então, primeiro, eu até imprimi vários sólidos geométricos que a professora fez, a gente entregou para cada aluno, de cada sólido, assim, a fórmula, né, de como calcular a área e como calcular o volume desses sólidos. E depois a gente pensou numa atividade de envolver a prática, porque às vezes fica só na teoria, e a professora é uma professora um pouquinho tradicional, eu falei, vamos pensar isso na prática, né, trazer. Então, quando a gente trabalhou a área propriamente, os alunos trouxeram trena e mediram, então foi muito bacana que daí eles tinham que medir as coisas da sala e daí registrar e colocar na fórmula para aplicar. E essa do volume,
a gente foi olhar o que tinha na escola e a gente tinha uns sólidos geométricos e aqueles que abrem assim próprio que dá para a gente testar e colocar o volume. Né? Falamos, vamos explorar esse material, né? Então, a professora trouxe para a aula e foi muito legal que a gente usou essa estratégia de tentativa e erro ali do curso mesmo. Então, eles tiveram que primeiro calcular, né? Então, quanto será que caberia o volume? Então, eles calcularam e depois eles foram para a prática. Então, agora vamos medir, vamos ver se o cálculo estava certo, né? Então, essa questão da tentativa e erro. Pode abrir a outra foto, professora? Então, aqui tem algumas fotos ali, né, das duas turmas da terceira série, terceiro ano, né? Do ensino médio, foi uma coisa assim que a gente viu que como eles se envolveram, né, e tem até mais fotos depois anteriores, aqui eu só coloquei essas, e ali ela com o papel, né, se vocês podem ver numa das fotos, ela estava com o papel que eles calcularam, e depois eles foram testar e foram ver se realmente o volume bateu com o cálculo que eles aplicaram na fórmula, né. Então, acho que é um aprendizado que eles levaram para a vida, né, tanto da área, porque eles tiveram que calcular a área do quadro, e foi muito legal o dia que eu fiz a observação da sala, e nesse dia, inclusive, também estava a tutora e o diretor, porque daí a tutora, eu vou lá para observar junto com o diretor. Falei, olha, eu já marquei, já fiz todo um trabalho com a professora da terceira série. Eu falei, perfeito. Daí ela foi no mesmo dia, até ela pegou uma das fotos e colocou como exemplos de boa prática, sabe? Então, foi muito gratificante ver o envolvimento de todos, porque eles estão, assim, meio apáticos, né? Às vezes, terceiro ano, já fizeram SAEB, Enem, estão cansados, mas foi uma atividade bem envolvente, assim, que até eu queria participar lá e fazer, né? Mas eu fiquei só assistindo. Então, é um exemplo ali, eu trouxe mais ali o finalzinho da prática, né? Mas teve todo um trabalho antes de sentar com a professora, atender, a gente planejar, né, uma atividade assim que despertasse, né, a curiosidade deles. Ó, tá oscilando a luz aqui, acende ou não acende? Legal, Joyce, muito boa a sua implementação também, parabéns. E é bacana ver, né, esse trabalho, eles fazendo ali, né, a prática, né, de todo o aprendizado teórico e o envolvimento, né, deles. Muito bom, parabéns aí. Tá bem legal as implementações de vocês. Beleza, gente. A Aline não está, né? Só para confirmar, não está mesmo, né? A Aline. Não, né? Então, tá bom. A próxima é a Juliana. Oi, prof. Tive que ausentar um pouquinho e voltei. Você consegue apresentar para mim, prof? Sim, deixa eu abrir aqui. Juliana. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou abrir ele na síntese, se tiver algum slide para mudar, você me avisa, daí eu mudo aqui, tá bom? Certo. Então, de acordo com o meu trabalho, eu trabalho na escola Professora Júlia Vanderlei, um colégio cívico-militar aqui de Cascavel. E aí, né, como eu falei já no início, eu não estou atuando como pedagoga, então, para mim, assim, foi bastante aprendizado, porque aí, vendo o que vocês compartilhavam durante os formadores e com a ajuda da professora, eu busquei junto a esse professor César, ele é um professor há mais de 20 anos na escola, um professor, assim, bem sistemático e um professor bem buscando sempre aprimorar, mesmo ele sendo bastante sistemático, teórico, mas ele usa da prática, né, nas aulas dele. Então, a gente conversando, ele falou que o ensino médio, nas últimas provas ali, ele percebeu que ali o descritor D20 e o D21, que é a questão de gráficos, né? E como tem muito gráfico também em química, física, enfim, quando se vai fazer um vestibular, o Enem,
Então, ele achou interessante a gente buscar algo nesse sentido. E aí, com a ajuda dele, também com a ajuda da pedagoga da escola, eu fui buscar o que poderíamos estar fazendo para melhorar isso. E aí ele iria aplicar agora também no Se Liga e repassar para os demais professores de recomposição. Ele tem 2 turmas lá de terceiro ano na escola. Ele reuniu, né, os alunos, viu mais ou menos com eles o que eles tinham de mais insegurança, né, na matemática, o que eles achavam mais difícil. E aí eles também colocaram, né, na questão de pegar o texto com os dados e elaborar o gráfico. Então, isso para eles era bem difícil. E esse professor usou em algumas turmas, né, ali também, fora o terceiro ano, e no pátio, fazer medidas, questionar a sombra de uma árvore com altura, enfim, ele leva muito eles na prática. E aí, classificamos ali algumas atividades diferenciadas. Se a professora puder passar, por favor. Então, na metodologia, né, foi usado, ele já usa, né, no GeoGebra, mas a gente usou alguma coisa no lúdico. Então, por exemplo, fez algumas estações, cada grupo fazia o seu. Por exemplo, tinha ali caça ao gráfico, era uma caça ao tesouro. Então, ele tinha de um canto da sala o gráfico pronto e o enunciado desse gráfico. Então, tinha que casar as duas informações, tanto o enunciado quanto o gráfico. Da memória também, mesma coisa, o enunciado e o gráfico. Então, ali também tinha um grupo onde poderia ser feito essa brincadeira, enfim, usando materiais alternativos, recicláveis. Enfim, ele ainda não colocou em prática, mas ele falou que ia usar algumas dessas metodologias lúdicas agora no Se Liga. Então, outra questão que ele gostou muito, que ele nunca tinha, né, usado, foi a questão dos gráficos reais. Por exemplo, trazer notícias, reportagens da atualidade, de jornais, da própria internet, enfim, e colocar em pauta durante a aula. Então, pegar lá, o jornal trouxe tal notícia, vamos elaborar um gráfico em cima dessa notícia. Então, dessa forma, os alunos traziam o que está na atualidade e também conseguiam trabalhar essa questão do gráfico. E também a questão dos problemas reais, né? Então, deu lá no noticiário tantas toneladas de lixo, né? Como que nós poderíamos organizar nessa questão de sustentabilidade? Então, tudo isso ele falou que iria colocar em prática, porque ele achou bem bacana a ideia, que ele, assim, no dia a dia, às vezes acaba usando o que está no livro, o que está no RCO, e não usa o que está no noticiário, né? Então, nessa parte, ele gostou bastante da ideia de extrair essas reportagens e formar gráficos. Então, foi esse o meu trabalho, essa, né, minha explanação aí para ele, porque eu me senti até um pouco constrangida por ele ser um professor de anos ali, ele até ganhou no Paraná medalha ouro como melhor professor formador de matemática. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo um pouco constrangida em vir te apresentar, né, uma demanda aqui, mas ele, nossa, é muito gente boa, aceitou de boa e gostou até de algumas ideias que eu trouxe para ele. Então, foi esse o meu trabalho. Legal, Juliana, parabéns pela sua implementação, ficou muito jóia também, muito bacana. Que bom, professor bem aberto, né, às novas possibilidades aí de encaminhamentos, né, sugestões, legal, muito bom. A próxima a apresentar é a Sandra. Vou compartilhar aqui, só um minutinho. Tudo bem.
Acho que foi, né? Sim, está aparecendo. Aham. Uhum. Então, bom dia a todas. Então, como eu falei, eu estou esse ano como pedagoga, e na verdade, sim, eu era comerciante, então eu tenho 3 anos só na educação. Eu sou quase igual a Juliana, só que eu já tenho 2 formações, 2 pós, né? Então, eu estou caminhando e aprendendo sempre. Então, pensando na implementação, eu conversei com a professora Esther e a professora Débora. Elas já tinham umas ideias de ludicidade. Aí eu citei uma ideia que a gente poderia trabalhar em pares, com um aluno que tivesse uma maior facilidade em matemática, na questão de tabuada mesmo, da multiplicação, e quem tinha assim, médio e com muita dificuldade. Nós trabalhamos em pares, fizemos um jogo chamado, deixa eu pôr aqui, estou conseguindo apresentar, prof? Abrir aqui a apresentação. É que você está na tela da Meet, você tem que ir lá na parte de cima, nas abas, e clicar no documento. Tá, entendi. Daí você vai conseguir. Aí, Tá, peraí que está carregando, está bem lenta a internet também. Então, nós trabalhamos com alguns escritores, também em base com a taxonomia de Bloom, e o jogo foi esse daqui, Batalha Naval, que as crianças se engajaram muito, pode ver aqui nas fotos, eles gostaram, porque o 9º ano vai ficando um pouco desanimado, né? Quando chegam em determinado tempo de escola. E nessa dinâmica aqui, eles se engajaram muito. E aqui é uma fotinho com a professora Esther. Eu não consegui com a professora Débora, mas foi a recomposição de aprendizagem de matemática, como eu havia falado. Trabalhamos em pares, foi de nível fácil, médio, difícil, o jogo da batalha naval, em termos da tabuada, e alguns mapas mentais que eles foram fazendo, e foi bem interessante. Ó, tem mais uma foto aqui, tem até um aluno contando nos dedos, porque acho que faltou, né, ali o raciocínio na cabecinha, então foi bem engajador. E eu trouxe aqui uma reflexão de Vygotsky. O professor deve adotar o papel de facilitador, não de provedor de conteúdo. E muito obrigada, professora, por essa oportunidade, por tanto compartilhamento de aprendizado aqui com as meninas que já estão, né, anos-luz na minha frente. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. legal, Sandra, parabéns pelo teu compartilhamento, pela tua implementação, ficou muito boa. E aqui estamos, independente, né, do tempo que a gente tem aqui, estamos todos aqui para aprender, né? Se somos mais antigos ou mais novos ou medianos, né, dentro da nossa caminhada, né, da educação, a gente está sempre aprendendo. Legal, gente, bacana. E agora, para fechar as nossas apresentações, a Janaína. Eu acho que é muita responsabilidade ser a última, professora. Ah, Vou apresentar aqui. Então, é raro ir na planilha. Eu tinha colocado eu por último, porque, né, a gente fica um pouquinho nervosa e tal, e depois ficou a Janaína, não era para ser ela. Então, eu tinha colocado meu nome na planilha, aí passou. Aí eu fui conferir esses dias, não estava mais lá meu nome. Às vezes acabou apagando alguma coisa assim, daí eu fiquei por última. acontece, não tem problema. Só um minuto. Só um pouquinho, professora.
Então, eu sou pedagoga recente em Godoy Moreira, meu primeiro ano na cidade, me mudei recentemente para cá. Como diz a minha mãe, resolvi sair de casa na adolescência, tão jovem. A minha escola é uma escola pequena, a única escola estadual do município, é um município pequeno, Godoy Moreira, da cidade de Godoy Moreira, em Vaiporã, pertence ao núcleo de Vaiporã, e o meu trabalho foi desenvolvido na turminha do 9º ano A, como as professoras de recomposição. Aqui a gente não chama de docente 1 e docente 2, a gente chama de parzinho, são as parzinhas. Então, a professora Rosângela e a professora Di. Trabalhamos com letramento matemático. Essas professoras são bem engajadas, tanto para o SAEB como para as avaliações externas da Prova Paraná. Essas professoras tentam pensar assim em atividades diferentes que vão trabalhar a matemática no cotidiano dos alunos. Então, a gente seguiu nesse mesmo foco. Então, a gente fez uma reflexão conjunta sobre que práticas pedagógicas favorecem a aprendizagem dos alunos e quais são as habilidades essenciais. Analisamos os dados. Aqui no meu núcleo, a gente tem uma plataforma chamada Looker Studio. E nessa plataforma mostra todos os descritores de menor acerto, de maior acerto, as habilidades dos alunos, das avaliações, tanto da de recomposição, da primeira avaliação de recomposição, da segunda e das avaliações da Prova Paraná. E esse Looker é muito bom, porque ele dá uns dados assim bem claros de cada aluno, de cada avaliação. Então, esse Looker é muito bom. Então, a gente analisou esses dados, fizemos um planejamento colaborativo com as professoras, e a professora coloca muitas dinâmicas, Professor, estou apresentando o formador, só um pouquinho. Essa professora trabalha muito com os quizzes, ela apresenta os quizzes de pico de maestria, ela faz Kahoot, ela coloca no modo papel, então ela engaja bastante os alunos. E depois dos resultados das avaliações, essas professoras, só um pouquinho que não está ainda aqui, elas decidiram sair um pouquinho de avaliação, sair um pouquinho de sala de aula e trabalhar de forma diferente. Então, elas começaram a produzir pizza. O que trabalha a pizza? Então, ela trabalha a circunferência, fração. Aí, a professora começou a trabalhar matemática com o cotidiano. Os alunos levaram para casa uma atividade para fazer. Aí, teve aluno que retornou com um gráfico dos gastos de casa, aluno que retornou com os gastos e o lucro da lavoura do pai, porque a maioria dos alunos são agricultores, são filhos de agricultores, com os gastos mensais dele, o que o gado gasta, o que o bichinho da seda gasta. Aqui é uma atividade que a professora fez do modo papel, do quiz. É isso, a professora trabalhou com a matemática cotidiana dos alunos. Onde que a matemática participa na sua vida? De que forma que ela participa? De que forma? E o porquê que você precisa aprender matemática? Como que você precisa calcular? Por que isso vai ser importante na sua vida? É dessa forma que a professora trabalhou. Essa foi a proposta da atividade. A professora também, para trabalhar, a gente viu que nos dados, os alunos tinham muita dificuldade com porcentagem. Aí a professora simulou um mercado. Então, ela era por desenhos, assim, a professora imprimiu o desenho e fez a simulação do mercado. Qual a porcentagem de imposto desse item? Se você for vender esse item, qual a porcentagem de que você vai ter de lucro? A professora trabalhou a porcentagem nisso, no cotidiano dos alunos. Quanto que ele paga de imposto do produto, de vender? Então, foi isso. E a professora também sempre tem um vocabulário que se encaixa com a faixa etária dos alunos, e ela explica, gente, vocês não sabem essa palavra, como que ela se encaixa aqui? Ela escreve no quadro, faz essa explicação, tanto a parzinha 1 e a parzinha 2. E acho que é isso a minha atividade. Foi um pouquinho diferente para mim, que sou pedagoga, mas sou da área de português, sou também professor de recomposição do 3º ano da noite, aí eu me vi na matemática, falei, nossa, e agora? Mas tudo deu certo. Legal, Janaína, parabéns pela sua implementação, ficou muito bacana, né? Ficou bem bacana mesmo. Nossa, que professoras engajadas, né? Gente, se vocês verem, essa professora fez uma arraiá do SAEB, ela é outro professor de matemática. Não consigo achar agora fácil aqui para mostrar para vocês, mas foi muito legal. Eles fizeram
pescaria, tudo com problemas de matemática. Fizeram Boca do Palhaço, tudo que envolvia as coisas do Saeb, mas com dinâmicas, mas tudo com atividade. Foi muito legal. Ela é muito criativa, muito dinâmica, mas também quase surtou, coitada, quase ficou doido com o Saeb. Bem disposta para desenvolver as atividades, assim falando, parece que foi uma coisa tranquila, né? Desenvolveu, os alunos participaram, aí quase surtou, porque realmente dá um desgaste, né? Não é fácil assim, dá um desgaste mesmo de desenvolver essas atividades diferentes, né? E ali engajar os estudantes, né? Dentro dessas propostas diferenciadas. Mas valeu, pessoal, ficou muito bacana as atividades de vocês. Parabéns a todos aí pelas apresentações, ficaram assim bem bacanas, cada um com a sua proposta de realidade, né? Nós temos realidades diferentes, então cada um traz, né, a sua realidade, adapta a sua realidade, e nós aqui ouvimos, né, essas realidades e de repente podemos tentar aplicar a nossa realidade com as adaptações que condiz, né, com o que nós trabalhamos. De repente não exatamente igual, porque cada um tem uma especificidade, né, dentro do que trabalha, mas de repente é algo muito similar aí ao que nós ouvimos e levar também essas propostas aos professores em que nós trabalhamos. Muitas ideias aí bem interessantes para motivar os estudantes, né, sair um pouco da rotina, fazer algo diferente. Claro que não é impossível fazer algo diferente todos os dias, todas as aulas, né? A gente sabe que isso é impossível, mas, né, em momentos, né, que são propícios a desenvolver um projeto ou algo diferente, nossa, é bem bacana, né, fazer essa desenvoltura de algo diferente. Então, parabéns a todos aí e concluímos a nossa jornada, gente. Terminamos aí juntos a nossa jornada. Então, acho que valeu aí, né, essa participação ativa de todos aí, foi essencial, né, para o sucesso da nossa caminhada. Construímos aí um mundo aí de conhecimentos dentro da nossa, dentro do nosso espaço, cheio de conexões e pontes que ampliam os horizontes da educação. Oi, Janaína, pode falar. Professor, quero falar para a Juliana. Juliana, eu escutei muito durante o curso você falando assim, eu sou nova, é recente. É a mesma coisa que eu. Às vezes eu brinco assim que na profissão eu tô no por pé. Tô gatinhando, que tem gente que tem 20 anos, 30 anos de carreira, e eu falo, já é um adulto na profissão. Mas, Juliana, ninguém nasce, eu tenho comigo, ninguém nasce sabendo de tudo. A gente está aqui para aprender, e eu penso assim, que a gente tem que ter um olhar de esperança com as coisas, tem que ter um olhar de esperança com os alunos, com os professores, e se empodera, mulher, não fica assim, para baixo, não, fica sempre de cabeça erguida, que ninguém sabe de tudo, e vamos lá. Obrigada, prof. Com certeza. E olha, até eu, né, muitas vezes me deparo com situações que estou aprendendo. Isso aqui, eu estou entrando num espaço aí que não estou dominando muito bem, preciso, né, ir com um pouco de cautela, ir mediando aos pouquinhos, com aquele jogo de cintura, que a gente vai, né, permeando ali o caminho. Então, a gente está sempre, independente do tempo que a gente tenha de carreira, de estado, né, de atuação, a gente sempre se depara com situações que a gente percebe que a gente está sempre aprendendo. Então, fique tranquilas aí com relação a quem está iniciando, isso não quer dizer, a gente está sempre aprendendo, a gente sempre aprende. E aqui eu aprendi muito com vocês também ao longo dessa caminhada, com relação à troca de experiências, com relação ao que vocês trouxeram também. Então, não é só eu aqui falando e proferindo palavras bonitas, não, com relação às teorias, é uma troca.
Então, eu também aprendi muito com vocês aqui, e vou levar para a minha prática, lá da minha prática de escola também, com certeza. Pessoal, então agradeço imensamente aí a participação, o compromisso de vocês, né, nessa caminhada. Estamos nos despedindo, então agradeço com carinho aí cada um de vocês. De repente, né, ano que vem, nos encontramos novamente, né? Então, fica aí para vocês um grande abraço, né? Para você também, professora, para as colegas, que foi uma troca de experiência muito legal, que eu também vou levar para a minha prática. E um Feliz Natal a todas. Amém, para nós todas. Obrigada. Obrigada. Um abraço grande para todas. Agora vamos olhar para as férias. Ritmo de férias. Gente, Verdade. bom final de ano para vocês. Obrigada, prof. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom. Bem, Tudo de bom. E Gratidão. até ano que vem. Até. Tchau. Quem sabe. Tchau, pessoal. O ano que vem, mais 3, Fernanda. Opa, a Iriane mais 3 de novo. Tchau, gente. Abraço a todos. Um abraço, pessoal.